Bem-vindos à Fast Talk da JETV. Horas Vazias é o novo disco de Camané, um trabalho que conta com canções escritas por Jorge Palma, Pedro Brunhosa, Sérgio Godinho, Vitorino ou mesmo João Mons. Neste novo álbum, Camané empresta a voz às palavras escritas por Fernando Pessoa e Amália Rodrigues. Camané, muito obrigado por estar connosco. É um prazer. O seu último disco data de 2019, mas na verdade este é o primeiro desde 2015, se não me engano, que tem material verdadeiramente novo. Reinventa-se com as horas vazias? Sim, eu acho que sim, mas mesmo nos álbuns anteriores, que houve bastantes inéditos, também no disco com o Lajinha, e mesmo eu acho que quando fiz o disco do Marceneiro, naquela homenagem ao Alfredo Marceneiro, acho que tive que transportar para mim muito daquele repertório, não é? Porque não foi nenhuma imitação do Alfredo Marceneiro, nem, foi a minha forma, a minha visão daqueles temas, daquele repertório. Em relação a este disco, para além dos temas que falou, não é? Houve uma série de descobertas, como o Sebastião Belfort Cerqueira, que é um poeta jovem, fantástico, em que de repente para mim foi uma descoberta fantástica. Também alguns compositores novos, como o Miguel Amaral, que fez um fado lindíssimo como poema de Sebastião Belfort Cerqueira, e os fados tradicionais também, o fado do Jaime Santos, o fado da Bica e o fado Rosa, que é um fado dos anos 40, que eu canto com saxofone. Portanto, acho que há uma série de coisas neste disco, e também eu acho que também uma das coisas mais importantes de quando dão músicas, ou quando alguém me faz músicas, é consegui-las transportar para o meu ambiente musical, que é o fado, que é o facto. Mesmo no Pedro Brunhosa a ideia era, e mesmo no Vitorino, no Sérgio Godinho, quando eu consigo transpor ou transferir para ao meu registro, que é o fado. Isso é que foi fantástico para mim. Foi um trabalho que me deu um imenso gozo. Porque o Pedro Brunhosa escreveu o seu single de apresentação, não é verdade? Como é que se chama, na verdade? Que flor se abre no peito. O Flor se abre no peito. Que flor é que se abriu no seu peito quando ouviu a canção que o Pedro Brunhosa escreveu e depois foi transpor isso para o fado, o poema de Pedro Brunhosa? Ele, quando fez esta música quando fez-la para o Cais do Carmo. E depois o Cais do Carmo não chegou a gravar este tema, e o Pedro ligou-me a dizer: eu tenho um fado, tenho uma coisa que se tu quiseres, e se quiseres experimentar, é uma coisa que funciona na tua visão, na tua forma de estar. E eu ouvi o tema com o Pedro a cantar, e realmente foi muito fácil de transpor para a guitarra portuguesa, para a viola, para o tempo, para o ritmo do fado, e pronto, e tem a ver com Campo Grande, com Lisboa, é um tema sobre Lisboa. E foi fantástico, porque percebi perfeitamente que era possível, e pronto, eu acho que ele também ficou super contente de eu ter agarrado o tema. Já tinha feito uma participação num disco do Pedro, para os braços da minha mãe, mas pronto, era um disco do Pedro, portanto era outro registro. Este era um tema, era para o meu registro, que é o fado, e acho que consegui, e acho que foi fantástico. Sendo que se a canção tivesse sido gravada por Carlos do Carmo, tinha um peso ainda maior para si? Ou o peso é igualmente grande? Ah, claro que o Carlos também teria feito um grande fado, como é evidente. Eu não ouvi, ele não chegou a gravar, não chegou a pegar na música, não teve tempo para isso. Acho eu, pelo conhecimento que eu tenho, ele não chegou Gravar. a gravar nem a cantá-la, que eu saiba, não é? Nunca ouvi. Portanto, mas para mim tudo o que o Carlos fazia tinha um peso enorme, uma referência muito grande, toda a vida faz parte, foi uma pessoa com quem eu
teve uma generosidade comigo intensa durante toda a minha vida, portanto, desde que eu era miúdo, desde que ele encontrava o meu pai, quando naquela fase em que eu tinha parado de cantar, que ele perguntava sempre por mim, portanto, é uma pessoa que eu gostava muito. Deixa uma grande falta, não é verdade? Sim, deixou No uma grande mundo, em falta Portugal e no fado. como artista e como pessoa, como amigo, porque era uma pessoa que, sei lá, nós saíamos os dois eu ia levá-lo a casa, porque pronto, eu era muito distraído a guiar, ele dizia, Camané, sempre olhar em frente, porque eu ia sempre falar com ele, sempre olhar em frente. Ele tinha, pronto, era só lembranças, Boas lembranças. boas lembranças. Neste novo disco tem um novo produtor, que é o Pedro Moreira, com a morte do José Mário Branco, que foi o seu produtor desde o primeiro disco, há uma clara separação. Como foi trabalhar com outro produtor que não o legendário José Mário Branco? Eu acho que a ideia foi, o Pedro sempre ouviu os meus discos, sempre esteve ligado no fundo é dar continuidade, porque aquilo que está cá, que ficou do Zé Mário, está aqui neste disco, não é? Está esta ideia de não, que o fado é uma música própria, não é preciso estar a inventar nada, portanto é uma música, é a minha música, é o fado, não é? Tem este registro, tem este tempo, não tem baterias, não tem beats, não tem aquelas coisas. Pronto, eu não tenho que fazer outra música. Quando nós ouvimos fado, temos que identificá-lo como fado. Quando ouvimos tango, a mesma coisa. Pronto, é isto que esteve muito presente em todo o percurso e todo o trabalho que nós fizemos. E isto foi uma coisa que o Pedro Moreira percebeu perfeitamente. E esta coisa de aproveitar o registro emocional da poesia, da guitarra, da viola, todos os músicos estarem ligados à música e, a, e indo de encontro ao registro emocional dos poemas e tudo. Isto foi uma coisa pensada, foi uma coisa muito bem feita pelo Pedro Moreira, porque o Pedro Moreira conseguiu perceber sempre a minha forma de estar no fado. Mas o Pedro Moreira vem de uma área completamente diferente. O Camaré vem do fado e o Pedro vem do jazz. Sim, o José Mário também vinha de uma área completamente diferente, foi isso que fez com que as coisas... Mas o facto do Pedro Moreira entender e perceber esta dinâmica, este ritmo, este tempo, nós estamos a falar de fados tradicionais, por exemplo, quando eu cantei o fado do Jaime Santos, o fado da Bica, ou mesmo os fados do Vitorino, ou do Pedro Brunhosa, do Sérgio Godinho, como eu fiz toda a vida com o Zé Mário, a ideia era transpor para o fado e para o meu registro, e isso foi conseguido, não é? Era essa a ideia, essa quando de repente, se ouvimos o tema sem pensarmos, não percebemos que os temas eram feitos por Pedro Brunhosa, por exemplo, são fados, não é? E é isso que o Pedro também queria, é isso que o Vitorino também queria, é esse lado que eu acho que foi também muito bem interiorizado pelo Pedro Moreira, e porque também ouvi os meus discos com o Zé Mário, e depois também, por exemplo, aquele tema que é o fado rosa dos anos 40, por exemplo, que é um fado tradicional com um poema do Sebastião Belfort Cerqueira, que por acaso foi a minha mulher que eu ouvi o Jorge Silva Melo a ler poemas deste poeta, de jovens poetas, né? E eu recebi o livro em casa e liguei para o Sebastião e disse se ele conseguia, porque aqueles poemas em particular não eram para ser cantados, eu disse se ele conseguia fazer letras para fados, e o doutoramento dele tinha sido feito baseado em letras para hip-hop. O doutoramento dele é incrível na Faculdade de Letras. E eu mandei-lhe os fados tradicionais do Jaime Santos, este fado rosa, e também uma música do Miguel Amaral do Porto. De repente ele fez 3 fados incríveis. Aquele fado do rosa é dos anos 40 ou 30, e eu cantei-o porque o fado tradicional está cá dentro, não é? Cantei como
naquele tempo já tinha experimentado num espetáculo no Campo Pequeno e outro no Superboc Arena, no Porto, nos concertos que eu fiz o ano passado, e de repente cantei estes fados só com saxofone, com o Ricardo Toscano, tocar saxo. Imaginei na altura que, imagino que eu fosse a passar em Nova Iorque e está um saxofonista e não há guitarra portuguesa em Nova Iorque, é só saxofone, e de repente ele me acompanhava a cantar aquele fado. E foi esse lado, esse tempo do fado tradicional que está cá dentro, não sei explicar porquê, e de repente há um saxofonista que me acompanha, e foi essa a ideia, e isso depois decidimos transpor e regravar no disco. E gravámos à primeira, tipo, não foi uma coisa tipo pensada, não, nós chegámos ao estúdio e fizemos um take, eu e o Ricardo Toscano, e o tema ficou gravado. E saiu bem à primeira. Sim, não foi preciso pensar. Porque o fado vem muito cá dentro, não é? Não, e há um lado expressivo do tempo que ele percebeu perfeitamente, ele é um músico extraordinário, percebeu perfeitamente. E depois houve coisas que aconteceram do acaso. Eu lembro que o Zé Manuel Neto fez uma música há 30 anos atrás, que é um guitarrista que me acompanha desde sempre, desde miúdo, e ele tinha feito uma música e a música ficou guardada. Ele mostrou uma música no ensaio. E nós ligámos para o João Monge e ele fez o poema no dia seguinte. Durante os ensaios tínhamos outra música, que é aquele que é Quem És, está no disco. A Carminho ligou-me a dizer que tinha feito uma música para um poema do Júlio Diniz. Nova Vênus, não é verdade? Sim, eu até fiquei mas agora não podemos, Camané, agora não podemos revelar muito, porque acabou a nossa Fest Talk. E os leitores que quiserem saber mais vão ter de seguir a conversa no caderno do etc. desta semana. Está bem, está bem. Jornal Económico. Está bem? Está bem. Obrigada por assistirem à nossa Fest Talk. Podem saber mais em jornaleconómico.pt.